Informação garante que gigante farmacêutica entrou na disputa com a Caixa Econômica Federal pelos name rights da Neoquímica Arena e o atacante Gabigol mais uma vez encontrou uma forma de ter seu nome ligado ao Corinthians e o atacante Memphis voltou a trabalhar normalmente em campo com bola e deverá ser reforço para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro quarta-feira, dia 10. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje com boa notícia envolvendo o atacante holandês Memphis. Ele trabalhou normalmente com os companheiros e deverá ser reforço para o Dorival Júnior no primeiro compromisso do Timão pela semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. O Memphis retornou dos compromissos com a seleção da Holanda e entrou em campo pela última vez no dia 20 de novembro, quando o Timão recebeu o São Paulo na Neoquímica Arena, jogo do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, o Memphis começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1-1 e foi decisivo aos 40 minutos, após uma caneta no zagueiro do São Paulo, marcou um golaço. O Timão venceu aquele jogo por 3-1. No outro dia, o Corinthians confirmou um edema ósseo no joelho do jogador, que tirou o Memphis dos últimos 3 compromissos. A derrota vexatória para o Cruzeiro, empate contra o Botafogo e derrota para o Fortaleza. Na última quarta-feira, dia 3, o Corinthians informou avanço na recuperação do jogador. O Memphis iniciou o processo de transição, deixando o departamento médico e começando os primeiros trabalhos em campo. E o Memphis já está trabalhando normalmente. Na última quinta-feira, dia 4, o Memphis treinou normalmente em campo, dividindo ainda os trabalhos com jogadores que não viajaram para enfrentar o Fortaleza, Mateuzinho e também o Charles e outros atletas que compõem os trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. Memphis treinou normalmente. Com isso, deverá ser opção para o Dorival Júnior no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, dia 10, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Absolutamente que um Dorival que tem problemas, por exemplo, com o Yuri Alberto e também com o Rodrigo Garro, vendo o Memphis retornando, claro que acaba sendo uma ótima notícia. A minha opinião quanto ao Memphis ter voltado a trabalhar normalmente com bola é a seguinte: ótima notícia, visando, claro, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Lembrando que antes de ir para Belo Horizonte, o Corinthians tem a despedida no Brasileirão. Domingo, dia 7, jogaremos contra o Juventude na Neoquímica Arena, mas a tendência, nada garantido ainda, é que o Memphis e outros titulares serão poupados desse último compromisso pelo Brasileirão. O Corinthians não tem mais nada para buscar na competição, tinha ainda a intenção de ficar entre os 8 primeiros, visando uma vaga pré-Libertadores do ano que vem, mas a derrota na noite da última quarta-feira tirou qualquer possibilidade do Corinthians terminar o Brasileirão na 8ª colocação. Então ainda tem jogo domingo, mas acredita-se que o Dorival, o departamento médico, não irão arriscar utilizar os principais jogadores em uma partida que o Corinthians entrará em campo somente para cumprir tabela. Então temos muitas incertezas envolvendo o Rodrigo Garro, que está com um estiramento no músculo solear, na região da panturrilha. O Yuri Alberto com problema no adutor. Então, vendo o Memphis retornar, absolutamente que acaba se tornando uma ótima notícia. E tomara que ele esteja 100% já para começar entre os titulares no jogo da quarta-feira. E agora vamos falar sobre o Memphis ainda. Algo que envolve o atacante holandês, só que dessa vez um fã do atacante, Gabigol. Gabigol acabou compartilhando em suas redes sociais a música que ele mais ouviu nesse ano de 2025 e ele acabou, na verdade, ouvindo o atacante holandês. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O atacante Gabigol
Gabriel Barbosa quase se tornou reforço do Corinthians em 2024, quando o Timão chegou a negociar com o Flamengo a contratação do jogador, mas no final das contas o Flamengo dificultou demais, o Corinthians acabou desistindo e ele cumpriu seu contrato com o Flamengo no ano passado e no início de 2025 acabou se transferindo para a equipe do Cruzeiro. Alguns meses atrás recebemos informações que o Gabigol está insatisfeito lá no Cruzeiro com a reserva e que o Corinthians vai tentar a sua contratação para a próxima temporada. O Gabigol, sempre quando tem uma oportunidade, acaba encontrando uma forma de ter seu nome ligado ao Timão. Por exemplo, ele já foi flagrado vestindo camisa do Corinthians quando ainda era jogador do Flamengo. Isso acabou gerando muita polêmica. E o Gabigol, novamente, encontrou uma forma e conseguiu. Na última quinta-feira, dia 4 de dezembro, o Gabigol simplesmente em suas redes sociais, ele compartilhou uma retrospectiva musical em uma plataforma de músicas que ele acompanha. E para a surpresa de muitos e nada surpresa de outros, a música mais ouvida pelo atacante foi São Paulo Freestyle, lançada pelo Memphis em junho e que inclusive traz algumas referências ao Timão. Absolutamente que esse compartilhamento do Gabigol acabou viralizando e mexendo com muitos torcedores do Corinthians que já começaram novamente a pedir o jogador no Corinthians em 2026 para fazer dupla com o atacante holandês. Então, Gabigol demonstrou em suas redes sociais que é fã do atacante Memphis, pelo menos musicalmente falando. A minha opinião quanto a esse compartilhamento do Gabigol que acabou viralizando é a seguinte. Primeiramente, vira e mexe o Gabigol ele encontra uma forma de ter seu nome ligado ao Timão e sinceramente, na minha visão, ele acaba se valorizando. Durante várias vezes ele conseguiu esse objetivo. Quando ele estava no Flamengo, alguns meses atrás, quando ele teve seu nome novamente ligado ao Corinthians, claro que o jogador acaba voltando aos holofotes. E mais uma vez, o Gabigol conseguiu. Ele compartilhou música, na verdade ele compartilhou sua retrospectiva musical do que ele mais ouviu nesse ano de 2025. E ele ouviu uma música do Memphis que fala do Corinthians. E isso, claro, como eu disse, viralizou, foi suficiente para muitos corintianos já começarem a pedir Gabigol no Corinthians em 2026 para fazer dupla com o Memphis. E o que é legal é que vira e mexe alguém pede para o Memphis sair no ano que vem, principalmente mediante aos custos, e aí acaba acontecendo uma publicação dessas e acaba se pedindo o Gabigol para jogar com o Memphis. Imaginem os custos que isso teria, mas faz parte do futebol. Eu, particularmente, acharia muito interessante se de repente uma dupla entre Gabigol e Memphis no Corinthians acontecesse. Acho que seria algo muito interessante de se ver. Mas sabemos que o Gabigol tem contrato com o Cruzeiro, é um jogador que tem salário muito alto, mas há quem diga que para 2026 o Corinthians mais uma vez vai tentar entrar em acordo com o Cruzeiro e ter o jogador nem que for por empréstimo na próxima temporada. Vamos aguardar, mas por enquanto nada mais nada menos de um compartilhamento do jogador que acabou viralizando. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma ótima notícia envolvendo possibilidade de name rights na Neoquímica Arena. Tem informação que garante que gigante farmacêutica entrou na jogada para ficar, na verdade, continuar com os name rights da nossa casa. Conforme estamos acompanhando, desde o mês de setembro, a diretoria do Corinthians intensificou a ideia de fechar um novo name rights da Neoquímica Arena. A intenção é romper com o grupo Neoquímica, Ipera-Pharma, que fechou um acordo em 2020 por 300 milhões de reais até 2040, valores que hoje são considerados muito abaixo do mercado. Então o Corinthians passou
a negociar, recebeu propostas, as intenções, valores 750, 800, 900 milhões de reais. Era o sonho da diretoria, mas não foi possível. Então, de uns tempos para cá, o Corinthians passou a negociar com a Caixa Econômica Federal para o banco assumir os name rights e aí a dívida que o Timão tem com o banco ser zerada, o Corinthians se livrar da dívida que tem pela construção da nossa casa. Conversas estão avançando, já recebemos informações que as conversas estão no período de tempo de contrato, algo na casa de 700 milhões de reais, e também tivemos até informações de que o Grupo Iperafarma, Neoquímica, estava entrando em acordo para assumir os name rights da Fazendinha e assim o Corinthians não perder os valores milionários que tem do Grupo Iperafarma todos os anos. Mas parece que temos mudança no cenário. Pelo menos é o que garante o jornalista Samir Carvalho do canal do YouTube Café do Setorista, que garante que o Grupo Iperafarma entrou na disputa com a Caixa Econômica Federal e quer continuar estampando a sua marca na nossa casa, quer continuar dona dos name rights. Pela informação do Samir, a negociação é a mesma que o Corinthians está tentando com a Caixa, com a intenção de quitar a Neoquímica Arena, ou seja, valores entre 675 e 700 milhões de reais. Como eu disse, o Grupo Iperafarma já tem um acordo com o Corinthians, uma totalidade de 300 milhões até 2040, então, de repente, eles poderiam estar pensando em injetar algo na casa de mais 400 milhões de reais pela negociação. Então, isso, sinceramente, acaba se tornando uma ótima notícia, porque, de repente, poderemos até imaginar uma disputa entre a Caixa e o Grupo Iperafarma, e isso absolutamente para o Corinthians é muito benéfico. Vamos aguardar e, como eu sempre falo, torcer para que o melhor aconteça para o nosso Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Samir Carvalho, que o Grupo Iperafarma, que na verdade o grupo que comanda a Neoquímica, que hoje é quem dá o nome na nossa casa, entrou na disputa com a Caixa, é a seguinte: podemos dizer que a gigante farmacêutica Iperafarma entrou na disputa com a Caixa pelos name rights da Arena, que pertence ao próprio Grupo Iperafarma. Absolutamente, o que pode ter acontecido? Talvez o grupo fez uma pesquisa de mercado que, se de repente eles saíssem dos name rights, poderia acontecer uma desvalorização da marca. Eu fiz um vídeo há alguns meses atrás falando para vocês que o Grupo Iperafarma não havia desistido de continuar com os name rights. Claro, enquanto o Corinthians não tivesse nenhum avanço, absolutamente que eles ficariam tranquilos, na deles. Mas a partir do momento que o Corinthians passou a avançar, e se eles entraram na jogada, significa que o Corinthians realmente avançou com a Caixa. Volto a dizer a vocês, é muito importante isso para o Corinthians se realmente estiver acontecendo. É informação do Samir. O que me deixa assim chateado é que conversa, se avança, se evolui e nada acontece. Há quem diga que o Corinthians quer fechar ainda esse ano o novo acordo pelos name rights. Então, se for com a Caixa vai fechar algo na casa de 700 milhões, o Corinthians quer uma proposta na casa de 700 milhões, e aí zera a dívida com o banco. Se for o Grupo Iperafarma, vão injetar a mais algo na casa de 400 milhões. Então, nesse momento, podemos dizer, volto a falar para vocês, que gigante farmacêutica entrou na disputa com a Caixa para ficar com os name rights da Arena. Tomara que realmente o Grupo Iperafarma tenha entrado na disputa, que apareçam outras empresas querendo os name rights, porque aí a tendência é valorizar ainda mais e o Corinthians conseguir valores maiores do que hoje ser a principal intenção de simplesmente pagar uma dívida que vem desde 2014. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Memphis voltando a trabalhar normalmente com bola. E quanto ao Gabigol, demonstrando ser fã do Memphis, pelo menos musicalmente falando. E essa informação que
A Caixa Econômica Federal ganhou concorrência para os naming rights da Arena, o próprio grupo Hiperafarma Neoquímica entrando na jogada. O que vocês pensam? Será que o Corinthians realmente está próximo de fechar esse novo acordo pelos naming rights da Arena? Finalmente! Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!